Olá, bom dia mais uma vez. Como eu havia prometido, eu fiz uma live sobre os sonhos e a Bíblia e agora eu vou fazer um estudo mais ou menos completo sobre os sonhos e a psicanálise e também a Bíblia. Eu sou o professor Nelson, eu tenho uma formação teológica, formação em psicanálise, doutor em psicanálise e sou professor de língua inglesa e português e vamos aqui fazer esse estudo. Eu disse estudo completo, mas na realidade nunca nós completamos um estudo. Sempre temos algo a acrescentar, algo a colocar, né? Desde a antiguidade, os sonhos fascinam a humanidade. No mundo bíblico, eles eram frequentemente vistos como canais de comunicação com o divino. Já na modernidade, a psicanálise, especialmente em Freud e Jung, passou a interpretá-los como expressões do inconsciente humano. E este estudo busca aproximar a visão bíblica dos sonhos com a interpretação psicanalítica, mostrando pontos de contato e divergências. Meu amigo, a live ela é pública e me segue quem quer, fala quem quer, ok? E é uma live que eu faço algumas perguntas, as pessoas respondem ou não, porém a minha live ela é expositiva, ok? Os sonhos na Bíblia. Na Bíblia, os sonhos muitas vezes são meios pelos quais Deus fala às pessoas. Sonhos proféticos, como nós falamos na live anterior. José, filho de Jacó, em Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 10. Sonhos de advertência, Abimeleque, Gênesis 23 ao 7. Sonhos de direção, José, esposo de Maria, Mateus capítulo 1, versículo 20, ou capítulo 2, versículo 13. Sonhos reveladores do futuro, Faraó e Nabucodonosor, em Gênesis capítulo 41 e Daniel capítulo 2, sobre o que nós falamos na live anterior. Na perspectiva bíblica, o sonho pode ser tanto um instrumento divino, quanto um reflexo das preocupações humanas. Eclesiastes 5 e o versículo 3. Vejamos o sonho na psicanálise. Freud, 1856 a 1939. Em sua obra A Interpretação dos Sonhos, 1900, Freud afirma que o sonho é a via régia para o inconsciente. Para ele, o sonho expressa desejos reprimidos, que não podem imergir diretamente na vida inconsciente, na vida consciente. Vejamos a estrutura do sonho em Freud. É um conteúdo manifesto, aquilo que lembramos ao acordar. É um conteúdo latente e o significado oculto ligado aos desejos do inconsciente. Muito obrigado a vocês que estão nos seguindo aí. Podem compartilhar com outras pessoas. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Porém, aqui não é uma live de perguntas e respostas, ok? Como alguém colocou aí que eu vou continuar falando sozinho. Maravilha. Mecanismo do sonho. Condensação, deslocamento, simbolização e elaboração secundária. Vejamos Freud e a interpretação dos sonhos, o contexto histórico. Em 1900, Freud publica a interpretação dos sonhos, considerada a sua obra mais importante. E justamente ele rompe com a visão da época, que tratava os sonhos como algo sem sentido, e afirma que os sonhos são expressões do inconsciente. Para Freud, o sonho é a via régia para o inconsciente, ou seja,
o caminho privilegiado para compreender desejos reprimidos. E na estrutura do sonho, Freud distingue aí duas camadas em todo sonho, que é um conteúdo manifesto, aquilo que a pessoa lembra ao acordar, a história aparente do sonho. Sonhar que está voando, fugindo ou falando com alguém. E um conteúdo latente, o sonho oculto, verdadeiro, que está por trás do conteúdo manifesto. É um assunto muito interessante e bem complexo. Sonhar que está voando pode simbolizar desejo de liberdade ou fuga de responsabilidade. O trabalho da psicanálise é descobrir o conteúdo latente escondido através do manifesto. Aí nós temos aí os mecanismos de formação dos sonhos. Freud identificou processos psíquicos que transformam desejos inconscientes em imagens oníricas. Nós temos a condensação. Vários elementos diferentes se fundem em uma só imagem. Exemplo, uma pessoa no sonho pode representar várias pessoas ao mesmo tempo. E também temos o deslocamento. A carga emocional se transfere de um elemento importante para um detalhe menor. Exemplo, em vez de sonhar com um chefe que causa ansiedade, sonha-se com um objeto ligado ao trabalho. E temos também a simbolização. São desejos e conteúdos reprimidos que aparecem disfarçados em símbolos. Exemplos: portas, escadas, objetos pontiagudos ou ocos podem simbolizar desejos sexuais, segundo a visão freudiana. Elaboração secundária. Quando acordamos, a mente tenta dar lógica ao sonho, organizando-o em uma narrativa coerente. Quais são as funções dos sonhos? Para Freud, os sonhos são realizações disfarçadas de desejos reprimidos. E eles permitem que esses desejos encontrem satisfação simbólica sem causar choque na consciência. Vejamos os métodos de interpretação. Freud usava a associação livre. O paciente ele descreve o sonho e depois associa livremente tudo que vem à mente sobre cada elemento daquele sonho. O analista, então, ajuda a conectar essas associações com os conflitos inconscientes do paciente. Vejamos sobre críticas e atualizações. Muitos acusam Freud de ter ênfase excessiva no desejo sexual como base dos sonhos. Jung, seu discípulo, ampliou a visão ao propor que os sonhos também expressam símbolos do inconsciente coletivo, não apenas desejos individuais reprimidos. Ainda assim, a obra de Freud permanece fundamental e sua ideia de que o sonho tem um sentido oculto, e isso revolucionou a psicologia. Em resumo, para Freud, todo sonho tem sentido. Ele é uma forma simbólica de expressar os desejos reprimidos. Me compreendem? E a interpretação é feita pela análise do conteúdo latente, revelado através da técnica associação livre. Vejamos exemplo de interpretação de sonho em Freud. O sonho como conteúdo manifesto. Uma pessoa relata: sonhei que estava em uma casa muito apertada, com várias portas trancadas. Eu tentava abrir, mas nenhuma se abria. De repente, uma das portas se abriu e atrás dela havia uma escada enorme que subia sem fim. Eu sentia ansiedade, mas também curiosidade. Vejamos a primeira análise. O que a pessoa lembra?
ela lembra de uma casa, o lugar onde está, portas fechadas, algo bloqueado, escada, caminho que leva para cima, emoção, ansiedade misturada com desejo. Tudo isso é um conteúdo manifesto, o enredo aparente do sonho. Vejamos agora na associação livre, que é o método freudiano. O analista pede ao paciente, fale livremente o que lhe vem à mente sobre cada elemento. Casa. Parece a casa da minha infância, um lugar onde eu me sentia preso. As portas trancadas. Lembro de brigas com meus pais quando eu queria sair e não podia. A escada me lembra subir na empresa, conquistar algo, mas também exige esforço. E a ansiedade, o medo de fracassar e também culpa. Agora observem a interpretação inserida no conteúdo latente. Freud entenderia que casa trancada, símbolo de repressão. O paciente sente-se preso em situações de vida, talvez lembranças familiares ou imposições. As portas fechadas, desejos e memórias reprimidas que não conseguem vir à consciência. A escada, símbolo sexual, movimento de subida e descida, mas também de ambição profissional. A ansiedade é o conflito entre o desejo de liberdade, que é a ascensão, e o método de punição, que é o superego. Portanto, o sonho revela um desejo reprimido de libertar-se das restrições impostas pela família e sociedade, mas que vem disfarçado pela imagem da casa em portas fechadas. E na conclusão disso, o sonho não fala diretamente de portas e casas, mas simbolicamente de conflitos com a infância, desejos de se libertar de limites, medo de falhar ao subir na vida, no trabalho, um desejo profissional. Freud diria: esse sonho é uma realização disfarçada de desejos reprimidos, misturando ambição, sexualidade e memórias infantis. Eu fiz essa pesquisa, achei o assunto top. Não sei se você está gostando. Vejamos Jung, 1875 a 1961. Discordou de Freud e ampliou a visão. Para Jung, o sonho não é apenas realização de desejo reprimido, mas uma expressão simbólica do inconsciente coletivo. Os sonhos revelam arquétipos universais, heróis, sombras, sábio, mãe, etc. E qual a função? Orientar o indivíduo para a integração da psique, que é um processo de individuação. Vejamos aí o sonho, conteúdo manifesto. Sonhei que estava em uma casa muito apertada, com várias portas trancadas. Eu tentava abrir, mas nenhuma se abria. De repente, uma das portas se abriu e atrás dela havia uma escada enorme que subia sem fim. Eu senti ansiedade, mas também curiosidade. Nós já falamos aí em interpretação segundo Freud. Eu vou só pincelar rapidamente: casa trancada, repressões psíquicas, o sonhador está preso a regras e a lembranças da infância. As portas fechadas, desejos reprimidos que não consegue expressar. A escada, símbolo sexual, é aquilo que eu já falei. Agora vejam o sentido final de Freud, que é uma realização disfarçada de desejos reprimidos. Liberdade, sexualidade e ambição. Agora observem Jung, como ele interpreta. A casa é símbolo do self, a totalidade da psique. Estar em uma casa apertada mostra que o sonhador vive em um espaço interior limitado, sem desenvolver todo o seu potencial.
As portas fechadas, nós vemos aí arquétipos dos limiares, que representam etapas da vida ainda não atravessadas, oportunidades de crescimento que estão bloqueadas. A escada é o arquétipo da ascensão espiritual. Subir significa caminhar para a individuação, amadurecimento e integração do ser. Veja que a visão entre Freud e Jung são bem diferenciadas. A ansiedade e curiosidade indica atenção normal no processo da individuação, medo do novo, mas também desejo de um crescimento. O sentido final, o sonho é um convite simbólico do inconsciente para que o sonhador amadureça, enfrente novos desafios e busque evolução interior. Vejamos aí a comparação entre Freud e Jung. O elemento casa, para Freud, lugar de repreensão, lembranças da infância, e para Jung, arquétipo do self, né? Psique total. As portas fechadas, desejos reprimidos, barreira do inconsciente para Freud, e para Jung, limiares da vida, estágios a serem superados. A escada para Freud, um símbolo sexual, ambição, para Jung, símbolo espiritual, ascensão, individuação. As emoções, ansiedade e conflito entre desejo e censura, e Jung, ansiedade, que é igual a tensão, de crescimento, de amadurecimento. E o sentido final, para Freud, realização disfarçada de desejos reprimidos, e para Jung, uma mensagem simbólica de evolução interior. Acredito que eu estou explicando bem para que vocês possam compreender. Resumindo, para Freud, o sonho é sobre repressão e desejo inconsciente. Para Jung, o sonho é sobre símbolos universais e crescimento pessoal. Então, repetindo aí o sonho, sonhei que estava em uma casa muito apertada, com várias portas trancadas. Eu tentava abrir, mas nenhuma se abria. De repente, uma das portas se abriu e atrás dela havia uma escada enorme que subia sem fim. Eu sentia ansiedade, mas também curiosidade. Agora vejo a interpretação segundo a Bíblia. Casa, na Bíblia, a casa pode simbolizar a própria vida ou a oração da pessoa. A casa sobre a rocha, por exemplo, aquela parábola lá. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Pode significar condições espirituais ou emocionais. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. A casa apertada sugere um coração angustiado, uma vida limitada, sem espaço para a ação de Deus. Observem como é interessante essas interpretações. Portas fechadas. Na Bíblia, portas fechadas pode significar oportunidade espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Cristo abre e ninguém fecha. Portas trancadas podem representar barreiras, pecados não confessados ou falta de fé que impedem o avanço. E o sonhador está diante de obstáculos espirituais que apenas Deus pode abrir. Vejamos a porta que se abre. Cristo é chamado de Eu sou a porta. João 10, 9. Uma porta que se abre pode simbolizar a intervenção de Deus, dando direção e esperança. Isaías capítulo 22, versículo 22. Indica que Deus oferece uma saída e está pronto para conduzir o sonhador. E a escada sem fim? Lembra a escada do som de Jacó? Gênesis capítulo 28, versículo 12, que ligava a terra ao céu, mostrando a comunhão entre Deus e os homens. E a escada aponta
a elevação espiritual, a oração, a busca de Deus e a vida eterna. Deus chama o sonhador para subir, para crescer espiritualmente e buscar uma relação mais profunda com Ele. A ansiedade e curiosidade. A ansiedade reflete a luta humana diante do chamado divino. Não andeis ansiosos. E a curiosidade pode ser a chama do Espírito Santo impulsionando a pessoa a uma nova experiência, uma nova etapa de vida. O sonhador está num ponto ou decisão. Ou permanece preso às portas fechadas, ou aceitar subir a escada que Deus dá e que Deus está lhe dando essa oportunidade. Então vejam, é muito interessante essa comparação aí. Freud, Jung e a Bíblia. Casa, para Freud, lugar de repressão, infância. Para Jung, self, psique total. E para a Bíblia, vida de oração. Vida, coração do homem. Para Freud, portas fechadas, desejos reprimidos. Para Jung, limiares da vida. Para a Bíblia, barreiras espirituais, pecados, falta de fé. Porta fechada, para Freud, desejo parcialmente liberado. Para Jung, oportunidades de amadurecimento. Para a Bíblia, ação divina, Cristo como porta. A escada, para Freud, símbolo sexual, ambição. Para Jung, símbolo espiritual, individuação. E para a Bíblia, ligação com Deus, crescimento espiritual. E a ansiedade, a curiosidade, para Freud, o desejo, conflito entre desejo e censura. E para Jung, tensão e amadurecimento. Para a Bíblia, luta entre a carne e o espírito, esse convite à fé, esse convite a você dar lugar ao espírito. E a realização final, para Freud, é uma realização disfarçada de desejos reprimidos. Para Jung, é uma mensagem simbólica de crescimento interior. E para a Bíblia, um chamado de Deus para que nós possamos ter uma elevação melhor, uma elevação espiritual. E na conclusão bíblica, este sonho sob o olhar das Escrituras pode simbolizar que a pessoa está presa à barreira espiritual, ou a barreiras espirituais. Mas Deus está abrindo uma porta, dando uma oportunidade. E a escada representa o chamado divino para crescer na fé e buscar a comunhão com Ele. Eu achei muito interessante esse quadro comparativo aí, para que nós possamos ver a visão da psicanálise, né? E a visão bíblica. Vejamos Lacan, 1901 a 1981. Ele retomou Freud, mas com foco na linguagem. Para Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem e os sonhos são discursos disfarçados. São discursos, ou seja, cifrados, que devem ser interpretados. Vou repetir. Para Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E os sonhos são discursos cifrados que devem ser interpretados. Os sonhos, assim, revelam desejo do sujeito inscrito no simbólico. Os sonhos segundo Lacan. Vejamos aí Lacan e a releitura de Freud. Lacan retomou Freud, mas o interpretou a partir da linguística e da filosofia estruturalista. Seu lema era: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Para ele, o sonho deve ser entendido não apenas como realização de desejos, como dizia Freud, mas como um texto, um discurso que fala em símbolos, metáforas e enigmas.
Vejamos o sonho aí como linguagem. O sonho funciona como uma figura enigmática do inconsciente. Ele não se decifra de forma direta, mas precisa ser lido e interpretado como um texto. Lacan dizia: um sonho é um enigma que pede interpretação. Vejamos o desejo do sonho. Para Lacan, o sonho é um modo do sujeito expressar o seu desejo. Esse desejo não é simples ou direto, como um querer inconsciente, porém algo que se forma em relação do sujeito com a linguagem, com a fala e com o outro. O grande tema da teoria lacaniana. Ou seja, o sonho mostra desejo inconsciente, mas sempre de forma cifrada. O trabalho do sonho, Lacan retomando Freud. Lacan concorda com Freud que os sonhos passam por condensação e deslocamento, mas ele os interpreta como processo linguístico, que é a condensação, que funciona como uma metáfora. Um signo substitui o outro. E o deslocamento funciona como uma metonímia. Um detalhe substitui a coisa central. Assim, o sonho é uma figura de linguagem do inconsciente. Exemplo prático da visão lacaniana. Se alguém sonha com uma porta trancada, Freud diria repressão sexual ou conflito infantil. Lacan diria essa porta é um significante. Ela aparece no sonho como uma palavra da linguagem do inconsciente. O paciente deve falar livremente sobre o que associa a porta. E aí o analista ajuda a ligar o significante ao desejo inconsciente. Não se busca um significado fixo, mas a rede de significantes que revelam o desejo do sujeito. Vejam que estou falando aqui um assunto que ele é bem complexo, bem difícil de entendimento. Diferença em relação a Freud e Jung. Freud, o sonho, a realização disfarçada de desejos reprimidos. Jung, sonho, mensagem simbólica do inconsciente coletivo. Agora vejam Lacan. Sonho, texto do inconsciente, estruturado como linguagem, onde aparece um desejo do sujeito. Para Lacan, o sonho é um discurso cifrado do inconsciente. Deve ser interpretado como linguagem, não como previsão ou símbolo universal. Não revela o futuro, mas um desejo do sujeito em sua relação com os outros e com a falta que o constitui. Interessante, né? Agora vejamos pontos de conexão entre Bíblia e psicanálise. Interpretação. Assim como José e Daniel interpretavam sonhos, Gênesis 40 ao 41 e Daniel 2, a psicanálise também trabalha com interpretação simbólica. Na linguagem simbólica, tanto a visão bíblica quanto a psicanalítica entendem que o sonho fala em símbolos. E a função reveladora. Na Bíblia, revela a vontade de Deus. Na psicanálise, revela conteúdos inconscientes. Diferenças fundamentais. O sonho pode vir de Deus, da mente humana ou de enganos. Jeremias capítulo 23, versículo 25 ao 32. Na psicanálise, sempre a expressão do inconsciente. Não reconhece a dimensão espiritual. A finalidade na Bíblia é direção, advertência, revelação divina, e na psicanálise, autoconhecimento, revelação de conflitos internos. Vejamos a relevância atual. Para a fé cristã, os sonhos podem ser canal de revelação, mas devem ser discernidos à luz da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 21. Para a psicanálise,
continuam sendo ferramentas clínicas essenciais, ajudando na compreensão da psique humana. E para a vida prática, tanto a Bíblia quanto a psicanálise concordam que os sonhos têm algo a dizer sobre a vida, seja espiritual, seja psíquica. Vejamos aí um quadro comparativo dos sonhos na Bíblia e na psicanálise. Na visão bíblica, a origem pode vir de Deus, a revelação do ser humano, das preocupações, ou até mesmo de enganos ou de falsos profetas. Na visão da psicanálise, sempre do inconsciente, fruto dos desejos reprimidos, Freud, arquétipos, Jung, ou linguagem do inconsciente, Lacan. Qual a finalidade dos sonhos? Na visão bíblica, revelar a vontade de Deus, dar orientação, advertir, proteger ou anunciar o futuro. E na visão psicanalítica, revelar conteúdos inconscientes, conflitos internos e símbolos da psique. E a autoridade da visão bíblica, a interpretação deve estar sujeita à palavra de Deus. Na visão da psicanálise, a visão psicanalítica, a interpretação depende da análise clínica e do método psicanalítico. O conteúdo na Bíblia pode trazer mensagens proféticas, podem trazer visões ou reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano. Na visão psicanalítica, possui um conteúdo manifesto, o que se lembra, e o conteúdo latente, que é o significado oculto. E a interpretação na Bíblia dos sonhos, homens escolhidos por Deus, como Daniel, José, que interpretavam com o auxílio divino. E na visão psicanalítica, o analista ajuda o paciente a interpretar através da associação livre, da análise de símbolos e da linguagem. E o valor espiritual, na visão bíblica, pode ser canal de comunicação entre Deus e o homem. Na visão da psicanálise, é o valor psicológico, que promove um autoconhecimento, essa integração da personalidade. E o risco, na visão bíblica, pode haver falsos sonhos ou falsos enganos. E na interpretação da psicanálise, a interpretação pode ser subjetiva, dependendo da teoria, freudiana, junguiana ou lacaniana. E na visão bíblica, a perspectiva do futuro, Deus pode revelar acontecimentos futuros através dos sonhos. E na visão psicanalítica, os sonhos não prevê o futuro, mas revelam tendências, desejos e conflitos do presente. Assim, nós podemos ver que a Bíblia vê o sonho como uma possível ferramenta espiritual da comunicação divina. E a psicanálise entende o sonho como uma expressão simbólica do inconsciente humano. Não é top? Vamos ver aqui as considerações finais e refinadas sobre os sonhos. Sobre a natureza dos sonhos. A Bíblia, sonhos podem ser canal de comunicação divina, advertências, revelações do futuro, ou reflexo das preocupações humanas. Nem todo sonho é mensagem de Deus. Discernimento é essencial. Na psicanálise, todos os sonhos têm sentido, sendo expressão de desejos reprimidos, segundo Freud, arquétipos do inconsciente coletivo, em Jung, ou linguagem do inconsciente, em Lacan. Vejamos aí o ponto fino. Tanto na perspectiva bíblica, quanto na psicanalítica, o sonho não é trivial. Ele revela algo profundo, seja divino ou psíquico. E sobre as interpretações? Freud, a interpretação busca o conteúdo latente, geralmente ligado a desejos reprimidos. É sistemática e está baseada na associação livre. Jung, a interpretação foca nos símbolos universais, ajudando a interpretação da personalidade, individuação. Já Lacan, o sonho é um texto cifrado
que revela o desejo do sujeito através da linguagem e das associações de significantes. O ponto fino aí, cada abordagem revela camadas diferentes da psique ou da experiência humana. Freud olha para o pessoal, Jung para o universal e Lacan para o linguístico. Sobre o propósito dos sonhos, a Bíblia fala de direção, proteção, advertência, revelações de eventos futuros. O sonho tem função teleológica, guiando a ação humana em relação a Deus. No entanto, na psicanálise, Freud fala sobre satisfação simbólica de desejos reprimidos. Jung guia para o amadurecimento psicológico e espiritual, que é a integração do self. E Lacan fala da revelação do desejo inconsciente na relação com o outro. O ponto fino sobre isso, mesmo que Freud e Lacan não vejam um propósito divino, todos concordam que os sonhos cumprem uma função de revelação e transformação, seja psíquica ou espiritual. Sobre símbolos e linguagens. A Bíblia, símbolos podem ser universais, a escada, a porta, animais, ou contextuais, que é considerar a cultura e época. Exigem uma interpretação à luz das Escrituras. Já na psicanálise, Freud fala sobre símbolos ligados à sexualidade e repressões. Jung, símbolos arquétipos universais, herói, sombra, sábio. Lacan, símbolos como significantes, que é parte da linguagem do inconsciente. E o ponto fino disso aí, os símbolos nos sonhos são plurissignificativos. Podem ter significado espiritual, psicológico ou linguísticos simultaneamente. E sobre o sonho e a previsão do futuro, na Bíblia, alguns sonhos têm caráter premonitório ou profético, como os sonhos de José, de Daniel, de Faraó. E na psicanálise, os sonhos não preveem o futuro, mas mostram tendências, desejos e conflitos atuais. O ponto fino sobre isso, o valor dos sonhos, está em revelar algo oculto, seja uma vontade de Deus ou uma verdade interna, não necessariamente em prever o futuro literal. Vejamos aí a integração das abordagens. Sonhos podem ser vistos como interfaces entre o consciente e o inconsciente, ou entre o humano e o divino. E a análise completa exige um discernimento. O espiritual, à luz da Bíblia. Psicológica, à luz da psicanálise. Freud, Jung e Lacan. E o ponto fino sobre isso aí, um sonho pode ter camadas múltiplas de significado. Simbólicas, inconscientes, espirituais e até proféticas. Uma conclusão refinada sobre isso: sonhos são fenômenos complexos e multifacetados. Eles revelam a profundidade da mente humana, a busca por sentido e, para os crentes, a possibilidade de comunicação divina. Tem gente aí gostando, né? O estudo dos sonhos exige humildade, discernimentos e interpretações cuidadosas, combinando sabedoria bíblica e compreensão psicanalítica. Os sonhos ocupam um lugar de mistério e revelação. Na Bíblia, eles apontam para a soberania de Deus e sua comunicação com o ser humano. Na psicanálise, eles desvelam o inconsciente e ajudam no processo do autoconhecimento. O cristão pode, portanto, valorizar os sonhos sem cair
em superstição, entendendo que alguns são naturais, outros podem ser de origem espiritual. Todos precisam ser discernidos com bastante cuidado. A palavra de Deus permanece como crivo último de verdade. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês esse estudo, esses quadros comparativos do sonho na psicanálise, abordando aí Freud, Lacan e Jung, e também a própria Bíblia, fazendo uma live mais completa em relação a que eu fiz anteriormente, apenas sobre os sonhos na Bíblia, ok? E aí nós temos a interpretação dos sonhos, segundo Sigmund Freud. Vocês podem baixar ou comprar esse livro, O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, escritos de Jacques Lacan, Enciclopédia Bíblica, de Bíblia, Teologia e Filosofia, de Champlin, A Mensagem de Atos, John Stott, e várias referências que nós consultamos aqui, vários livros, né? Nós temos O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, de Carl Gustav Jung, Psicologia e Alquimia, de Carl Gustav Jung, Um Seminário de Psicanálise, Lacan, Jacques Lacan, o Seminário, livro 2, O Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, também de Jacques Lacan. Umas obras complementares aqui, O Espírito Santo, quem ele é, o que ele faz, como ele se manifesta, de Cláudio Nuno de Andrade. Comentário Bíblico de Moody, Charles Playfair. Psicanálise e Religião, Intersecções e Reflexões, de Paulo Lacerda. Sonhos Inconscientes e Cultura, José Freire. E outros mais que vocês possam baixar, que vocês possam comprar, que vocês possam estudar. Eu espero que tenha explicado muito bem, acho que sim, creio que sim, nesta pesquisa que eu fiz, falando sobre os sonhos, e eu achei muito top falar sobre os sonhos e a psicanálise na abordagem bíblica aí, mostrando todo esse cenário de pesquisa. Amo pesquisar e transmitir para vocês o nosso conhecimento, né? Estamos cada dia pesquisando, buscando, preparando-nos. Alguém falou aí, ele vai continuar falando sozinho. Aqui não é uma live de perguntas e respostas, é uma live realmente expositiva. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que presenciaram aí. Vocês podem compartilhar com outras pessoas, podem pesquisar mais, e alguma coisa no privado nós estamos aqui para responder. Grande beijo.